A matéria atrasada surge em um planejamento de estudo equivocado. Eu já fui aprovado em engenharia física, engenharia de produção, análise e desenvolvimento de sistema, medicina e nunca fui dormir com a tranquilidade de quem pode dizer: tô tranquilo, toda a matéria tá em dia. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que educação pode mudar a sua vida. Quando ingenuamente eu aceitei que o caminho até a minha aprovação era uma estrada reta, que cada pedacinho dessa estrada era um conteúdo daquele material, meu objetivo passou a ser completar esse material, achando ingenuamente que se isso acontecesse, eu seria aprovado. Se me perguntasse na época, eu diria que o meu grande objetivo era ser aprovado, mas a minha atitude todos os dias era seguir uma lista de conteúdos até completar supostamente tudo que tinha que ser estudado. O que eu fui descobrir depois de um tempo é que isso não garante a aprovação de ninguém. Quando eu assumi que meu objetivo era completar todo aquele material, eu acabei de me tornar um cara com 35 apostilas de cursinho atrasadas. E eu caí muito fácil nessa coisa da matéria atrasada. Nunca tinha tempo para nada. Descansar passou a ser perda de tempo. Sempre tinha culpa quando eu estava longe dos livros. E quando um ponto começava a enroscar, já me dava agonia, porque eu imaginava que aquilo ia atrasar toda a lista de conteúdo que ainda tinha para eu estudar. Era um desespero só. Quando eu comecei a me afogar em matéria atrasada, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu desistia e entendia que eu não ia conseguir nunca colocar aquilo em dia, ou eu tinha que pensar uma coisa diferente dessa ideia de matéria atrasada. Foi aí que surgiu uma ideia simples e genial de fazer o pensamento inverso. Eu lembro de um dia que eu estava me sentindo bem desanimado e escrevi uma pergunta no papel. Se eu tivesse só 24 horas para estudar para o Enem, o que eu estudaria para me sair o melhor possível? Logo abaixo eu já criei duas outras perguntas que me ajudaram a construir esse processo. 1. O que o Enem costuma exigir? 2. Existe algo que o Enem certamente vai exigir e que é uma fraqueza minha? Depois que eu pensei um pouco nessas questões, eu comecei a ampliar o tempo. Tá bom. E se eu tivesse 48 horas só para estudar para o Enem? O que eu estudaria e como eu estudaria? Ampliei mais um pouco o tempo. E se eu tivesse só uma semana? Será que eu ficaria tentando ler o máximo de teoria ou tentaria fazer o máximo de questões? Quando a gente tem muito tempo, é incrível como a gente começa a socar um monte de coisa achando que tudo vai caber. E no fim não cabe nada. Vou estudar umas 18 horas por dia, fazer 240 exercícios na parte da tarde. Vou assistir umas 20 videoaulas na parte da noite. E antes de dormir eu vou ler Dostoiévski para ganhar a cultura russa. Um dia depois de ter feito esse plano, você já é um amargurado profissional. Quando eu me forcei a pensar em 24 horas para me preparar para o Enem, eu fui obrigado a tirar todas as possibilidades insanas e colocar só o que era de fato possível. Eu tinha que descobrir o que a prova exige, quais eram as minhas fraquezas dentro daquilo que a prova exige e todos os dias trabalhar as minhas dificuldades. Ponto. Puf! Minha cabeça explodiu. Tava fazendo muita coisa errada nesse lance de seguir conteúdo por conteúdo e tentar garantir que qualquer coisa que caísse no exame eu teria condições de fazer. Tava errado. Tentando seguir essa lista de conteúdo ia ser muito mais difícil ser aprovado. Aquilo que eu estudei lá no começo ia virar pó 100 dias depois, eu não ia lembrar nada. E se fosse uma coisa importante pro exame, eu ia me dar mal. Não dava para seguir essa ideia bem tentadora de traçar uma linha e correr em cima dela até chegar no exame. Eu tinha que pensar um processo em que eu voltasse sempre nas coisas mais importantes ao longo do tempo que eu tinha de preparação. O caminho da preparação era muito mais parecido com um circuito de Fórmula 1 do que com uma rodovia que liga duas cidades. Imagina dois motoristas amadores. O primeiro deles dirige 430 km saindo de São Paulo até chegar no Rio de Janeiro. O segundo também vai dirigir os mesmos 430 km, mas ele vai fazer isso fazendo 100 voltas no circuito de Interlagos. A grande diferença vai ser notada se, por acaso, os dois forem disputar uma prova no circuito de Interlagos. Aquele que deu 100 voltas e percorreu 430 km dentro do circuito vai dirigir muito melhor do que aquele que saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro. Se a gente considerar essa lógica do circuito, você sempre vai passar pelas mesmas curvas, mas cada vez que você passa por elas, você tem a chance de tentar fazer um pouco melhor. E fazer o Enem é como dirigir dentro de um circuito. Todo ano a gente vai fazer a prova e passar pelas mesmas curvas. Foi nesse momento que eu afastei os livros, peguei as provas e comecei a analisar profundamente as provas dos anos anteriores. O Enem baseia sua prova numa matriz de competências e habilidades que descreve o que ele espera que um aluno seja capaz de fazer com o conhecimento dele. Essa matriz tem 30 competências e 120 habilidades. Nem todas elas têm o mesmo número de questões nas provas. Em ciência da natureza, por exemplo, caíram muito mais questões na competência de área 6 que na competência de área 1. E quando eu falo muito mais, é tipo 5 vezes mais. Não importa muito se eu tô perto ou se eu tô longe do Enem. O que importa é que se eu for estudar hoje, qualquer tempo, se
Se eu for estudar 15 minutos e for matemática, eu vou começar estudando pela competência 1, que é a que eu sei que vai cair. Se amanhã eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou tentar estudar a 1 e a 2. E assim por diante. Se no outro dia eu tiver mais tempo, eu vou tentar a 1, a 2, a 6. E assim eu vou ampliando o meu estudo para construir, no tempo que eu tenho até chegar lá, ou no tempo que eu sento para estudar, uma relação muito próxima de distribuição do meu tempo em relação àquilo que o Enem vai exigir. Não adianta estudar toda a competência 1 num dia só e depois nunca mais estudar. É importante que você sempre passe pela competência 1. Vai parecer um pouco estranho isso que eu vou falar, mas o conteúdo não importa. Se faltar algum conteúdo, quando eu tentar resolver uma questão, eu vou atrás dele, aprendo e tento usar ele dentro da competência. Eu precisei entender que o mais importante não era ter o conteúdo, mas saber usar o conteúdo. E é a competência quem me diz como isso acontece. Se você tem aquele amigo fissurado em conhecimento, manda esse vídeo para ele. Valeu!